Comentário aos Gálatas, versículo 4: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Gálatas 1:4. Número 1. O qual se deu a si mesmo. Gálatas 1:4. Ele se deu a si mesmo por nossos pecados, com o fim de nos livrar dessa era. E isso é a vontade de Deus, nosso Pai. Então, Jesus se deu porque era a vontade de Deus, o Pai. Essa graça gera paz porque Jesus deu a si mesmo. Não foi forçado, não foi obrigado, não foi exigido. Ele se doou, foi uma oferta, uma dádiva, e por isso é graça que dá paz. 1. Foi uma doação, ou seja, foi dado a própria vida. Deus é vida e deu a vida que o fazia viver para nós que estávamos mortos em nossos pecados. A vida de Deus foi dada ao dizer que se deu a si mesmo. Não significa dizer que doou o coração ou seu amor, mas doou a sua existência. Ao morrer, doou sua vida, doou a eternidade. 2. Foi uma oferta, isto é, preparou algo e nos trouxe. O que ele preparou? Ele se preparou, quer dizer, fez o preparo de si mesmo e trouxe ao altar do holocausto para ser oferta pelo nosso pecado. 3. Foi uma dádiva, ou seja, um presente fora de ocasião. Não era uma data especial, aniversário ou outra data comemorativa. Ele deu um presente fora do tempo. Não era tempo e não havia nada favorável, mas ele deu sua dádiva, deu seu presente, fora de tempo para nós. Ele se doou. Ninguém consegue se doar a outro. Podemos dar dinheiro, o amor, o coração, doar um órgão, dar carinho, incentivo, ajuda motivacional. No entanto, ninguém consegue ir tão fundo, tão largo e tão alto quanto dar a si mesmo por alguém. Como se dar a si mesmo por alguém? Se você der sua vida para alguém, esse alguém não conseguirá viver sua vida. Você morreu e perdeu sua vida. Ao morrer, não consegue dar sua vida para ninguém. Ao contrário, você perde a sua vida. Mas Cristo foi o único que conseguiu dar a si mesmo por nossos pecados. Porque ao dar a sua vida por nós, ele estava semeando e enviando a sua vida a nós. Não perdeu a sua vida, pois ressuscitou. Ele deu o que tinha para nós. Assim, esse deu a si mesmo foi um investimento. Não foi simbólico, foi real. Foi um investimento de vida em quem estava morto. Você investiria em mortos? Você investiria em um cemitério? Em cadáveres? Jesus deu a si mesmo por um bando de cadáveres, mortos, o cemitério humano. Seu investimento ressuscitou os mortos, levantou os cadáveres, tirou muitos do cemitério do mundo. Ele não deu a si mesmo por amigos, mas por pecadores. Romanos 5:8. O maior investimento de Deus, o Pai, foi seu dar a vida do seu Filho por pecadores. Ninguém pediu Jesus. Nenhum homem clamou por sua vida. Nenhum homem quis isto. Não foi iniciativa de homens. Foi iniciativa de Deus. Ele deu a si mesmo por mortos em pecados e ofensas. Efésios 2:5. Deu sua vida para mortos, com o fim de que mortos pudessem ressuscitar por meio do poder de sua vida eterna. 2. Jesus deu a vida e não a lei. Gálatas 1:4. A graça veio porque Jesus deu a si mesmo, e a paz vem por essa oferta.
depende da oferta de Jesus, depende da dádiva, depende da vida de Jesus, da obra de Jesus, do seu favor. Não depende de nós. Sua graça é dada sem nada em troca, porque não há nada que possamos dar em troca da graça. A lei não tem nada para dar. A lei não doa. Ela só mostra o que deve ser feito. A lei não transmite vida, só mostra o que é vida. A lei não compartilha nada com o homem, ela só revela a morte. A lei não gera vida, gera morte. 2 Coríntios 3,7. Não livra do pecado, ao contrário, ela é a força do pecado. 1 Coríntios 15,56. A lei é espiritual. Romanos 7,14. Mas não gera espiritualidade. A lei é boa, mas não proporciona bondade. A lei é justa, mas não compartilha justiça. Paulo gritou: a lei não dá nada para vocês, mas Jesus deu a sua própria vida para viver a sua vida. Ele gritou na carta: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2,20. Jesus é superior à lei, visto que a lei nada dá, e Jesus deu a oferta de si mesmo. Jesus não só mostra o que deve ser feito, como deu a sua vida para viver em nós, com o fim de que pudéssemos ter poder para fazer o que tem que ser feito. Jesus é a própria vida. João 10,10, João 14,6. Ele não apenas mostra o que é vida, ele é a própria vida em nós. Ele é a vida de Deus em cada parte do nosso ser, nos levando do ponto de sobreviver para o auge de viver a sua vida. Jesus compartilha tudo o que é. Ele deu seu sangue. Ele deu seu sangue. Sua paz, João 14,27. Seu amor, Romanos 5,5. Sua justiça, sabedoria, redenção, 1 Coríntios 1,30. Deu a si mesmo, Gálatas 1,4. Jesus levou o pecado, 1 Pedro 2,24. Se doou pelos pecados, Gálatas 1,4. Jesus não mostra o pecado, ele perdoa os pecados e nos reconcilia com Deus por meio do seu precioso sangue, Romanos 5,9. Jesus não mata, ao contrário, ele dá vida e vida com abundância. Não fere, cura, não condena, absolve. Ele é justo e justificador dos que creem, Romanos 3,26. Ele nos deu o dom da justiça, Romanos 5,17. Não há comparações com a lei. Não há comparações com a aliança antiga. Jesus é a graça, deu graça e deseja que vivamos na graça. 3. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Gálatas 1,4. Por que ele doou a si mesmo? Por causa de nossos pecados. Não os pecados dele, pois não tinha, mas pelos nossos pecados, os meus e os teus. O profeta Isaías disse: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isaías 59, 1 e 2. Porque ele deu a vida por nossos pecados, porque nossas iniquidades faziam divisão entre nós e Deus, e os nossos pecados encobriam a comunhão entre nós e Deus, e o barulho do pecado era maior do que o barulho da nossa oração. Foi para resolver esse problema que Cristo deu a sua vida. O pecado era o divisor, a parede entre nós e o Senhor. O pecado era o muro
e nada podia derrubar tal muro. Não havia ação humana que pudesse resolver o problema do pecado. A mão de Deus estava estendida, o ouvido de Deus aberto e o rosto de Deus estava voltado para nós. No entanto, o pecado e a iniquidade eram uma nuvem densa, um muro alto que impedia de Deus vir até nós. O problema é o pecado? Cristo deu a si mesmo por nossos pecados para resolver o problema. Paulo está já na sua apresentação à igreja exaltando a obra de Jesus, mostrando que o problema do pecado foi solucionado pela morte de Jesus Cristo. O que a lei veio fazer? Ela veio mostrar o pecado, Romanos 7,7. Ela veio dar força ao pecado, 1 Coríntios 15,56. Na verdade, a lei veio com o propósito de mostrar que carecíamos de um Salvador, que era impossível a qualquer homem ser salvo pela lei, visto que a lei estava enferma pela fraqueza de nossa carne. Romanos 8,3. Ninguém sabia que existia essa nuvem e esse muro entre nós e Deus. E a lei veio e mostrou o que ninguém conseguia ver. Mostrou a nuvem de iniquidade, revelou o muro do pecado. Pela lei sabemos que existe uma nuvem de iniquidade e um muro de pecados, e que não há formas humanas de dissolver essa nuvem, e nem há maneiras de derrubar esse muro. Paulo está dizendo que não podemos retornar ao sistema que mostra as coisas erradas e não dá solução. Devemos permanecer naquele que é a solução. Jesus dissolve tal nuvem com a sua própria vida. Seu último suspiro de vida, Lucas 23,46, é como um sopro poderoso que dissipa a nuvem de separação entre nós e Deus. A dádiva da sua vida fez o véu do templo se rasgar de alto a baixo. Mateus 27,51. O véu representa a separação. Deus é santo, o homem pecador. O véu separa o santo do pecador. O pecado não pode passar. Então o véu estava no templo com a finalidade de nos informar que Deus não estava disponível, que o pecado era o problema e a separação era justamente o pecado. Quando Cristo bradou, tetelestai, está pago, João 19,30, o véu rasgou, e o véu rasgado nos informa que a vida de Cristo retirou a divisão, a barreira. Na verdade, o véu foi rasgado pelo próprio Deus. Daí ter começado do alto e veio descendo de Deus para os homens. A porta estava aberta, o caminho estava inaugurado. Não existe mais nuvens e nem muralhas. O véu rasgado nos dá a segurança de que o acesso a Deus está aberto a todos sem discriminação, seja judeu ou gentil. Gálatas 3,28. Na verdade, o véu representa a própria carne de Cristo. Foi a carne de Cristo que rasgou, e ao ser rasgada, a morte veio sobre ele, para que a vida viesse sobre nós. Quando sua carne foi rasgada, seu espírito saiu do corpo e foi para a morte. E nesse exato momento, o véu rasgou e Deus veio para nós, infundindo em nós vida e paz. Ele morreu por causa da separação do pecado. Ele deu a vida em troca de anular o pecado, com o fim de que a mão, a face e o ouvido de Deus fossem acessados por qualquer um, em qualquer lugar. O pecado impedia as mãos de Deus de agir, e as mãos significam as bênçãos de Deus sobre nós. O pecado também impedia de ser vista a face de Deus, e a face fala da comunhão e da intimidade. O pecado não permitia a resposta. O ouvido fala da resposta, do diálogo, da filiação. Cristo morreu, deu a vida por causa do pecado, para que as mãos de Deus pudessem ser acessadas e sermos abençoados com todas as bênçãos. Efésios 1,3.
deu a si mesmo para que a face de Deus pudesse ser contemplada, o trono fosse acessado, o trono da graça, Hebreus 4,16, e que pudesse haver resposta sobre cada detalhe de nossas vidas, João 14,13. Muitos têm vivido como se Cristo não tivesse dado a vida para romper com os nossos pecados. Para muitos, o pecado ainda é um problema, é algo que está nos distanciando de Deus, como se o que Cristo fez não tivesse efeito algum e eles precisassem fazer algo para dar solução ao insolúvel, o pecado. Foi o que ocorreu aos Gálatas. Eles tinham sido perdoados por Cristo, por sua morte, por sua obra, e o pecado não era mais problema para eles, pois estavam em Cristo e Cristo neles, e por isso podiam ter as mãos, a face e o ouvido de Deus a todo tempo, porque estavam debaixo do favor de Cristo. No entanto, vêm os judaizantes, introduzem a lei, e agora eles deixaram de ter consciência de Cristo e passaram a ter consciência do pecado, e o pecado, que era um dilema resolvido, volta com força a ser um problema para essa igreja. Ao invés de retornarem a Cristo e a sua obra, se embrenharam nas práticas da lei com o fim de resolver o pecado. Aprofundaram-se na lei ao invés de estarem em Cristo, e quanto mais se afundavam na lei, mais viam o muro e a nuvem de pecados e iniquidades que estava em suas vidas. Isso causou um estrago incalculável na vida deles, pois estavam buscando ser justificados por obras de justiça humanas. Baseados na lei, se esqueceram da obra de Cristo e de que Ele deu a própria vida para resolver o problema do pecado. Desta forma, viviam como se Cristo não tivesse dado a própria vida. E viviam como se o pecado fosse um divisor. Assim, viviam correndo e nunca chegavam, e já não tinham mais o favor, a graça, como se o véu não tivesse sido rasgado e tivessem que rasgar por meio das obras da lei. 4. O que Paulo pregava? Gálatas 1,4. Considerai-vos mortos para o pecado. Romanos 6,11. Era o que Paulo ensinava às igrejas. Os apóstolos não pregavam a lei, pois toda vez que se prega a lei, se faz ter consciência do pecado e não de Jesus Cristo. Pregar a lei é dizer que o véu não se rasgou, que o pecado ainda está fazendo divisão. Ao pregar a lei, o pecado se fortalece e o cristão tem mais consciência da presença do pecado do que consciência da presença de Deus. Como lidar com o pecado? Assim, considerar morto para o pecado. Não deve pregar a lei e nem o pecado, mas viver morto para o pecado. Não falar do pecado, falar da solução, Jesus Cristo. Quando pregamos que o pecado é um problema, estamos com isso testemunhando que Cristo deu a vida por nossos pecados, mas em nós não houve efeitos e por isso temos que lidar com o pecado. O problema não é o pecado, o problema é não crer que Jesus fez por nós lá na cruz. O problema está em anular a obra de Cristo por meio da lei ou por meio da exaltação do pecado. Cristo deu jeito no pecado ao morrer por eles, pagando o preço da nossa completa liberdade. O profeta Isaías deixou claro o que Jesus fez ao dar sua vida, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5. Ele foi ferido, isso não pode ser negado. Foi ferido pelos soldados romanos, pelos religiosos, por Judas, e esse ferimento foi físico e espiritual. Esses ferimentos foram pelas nossas transgressões. A causa das feridas incontáveis de Cristo é a nossa iniquidade. Está muito claro. Foi por causa das nossas transgressões.
Isso significa dizer que precisamos crer na obra perfeita de Cristo e crer que seus ferimentos foram por causa de nossas iniquidades. Assim, toda vez que cremos que alguma coisa nos bloqueia diante de Deus, estamos com isso dizendo que os ferimentos de Cristo são inúteis para nós. O pior erro não é o pecado, mas a incredulidade de não crer que Cristo foi ferido por nossas iniquidades. Não podemos viver como se os ferimentos de Cristo fossem vão, como se não tivesse feito nada em relação ao nosso pecado. Porque na verdade ele fez tudo. Fez dando a sua própria vida por nós. Esse texto de Isaías 53:5 se encaixa com Gálatas 1:4. Está dizendo a mesma coisa. O profeta diz também que ele foi moído. O que seria ser moído? Foi triturado, foi completamente desconfigurado, despedaçado, destruído. E qual o motivo dessa destruição em Jesus? A causa é a nossa iniquidade. Jesus foi morto e destruído, isto é, moído por nossas transgressões, por nossos erros. Isso é tremendo, porque revela seu amor por nós, seu amor com que nos amou primeiro. 1 João 4,19. O que Paulo está dizendo é: por que voltar à lei se Jesus é superior? Ninguém fez o que ele fez. Ninguém conseguiria fazer a sua obra. Ele é o ápice da perfeição. Ele deu sua vida por nossos pecados, transgressões e iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, ou seja, ele foi castigado para que tivéssemos a paz. É a graça que gera a paz. A graça de receber o nosso castigo e paz de nos livrar do castigo. Se ele foi castigado para que tivéssemos paz, não existe outro nível de vida a não ser a paz para que eu a viva. Qualquer vida que não tenha paz não está alinhada com a obra de Jesus Cristo. Seu castigo era o nosso castigo, e seu castigo tem o propósito de nos trazer a paz. Não existe outra maneira de viver, a não ser a paz que Cristo nos deu ao ser castigado. Lembre-se, sua paz custou o castigo de Jesus.